E a gente conversa agora com o Nicolau Leitão. Nicolau, boa tarde. Sampaio Corrêa ainda não conseguiu se encontrar na competição, né? Complicado. No ano, né? O Sampaio ainda não se encontrou na temporada. Verdade. Nem na Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil, nem no estadual e nem muito menos agora na Série B, que é a competição mais difícil e o maior foco do Sampaio na temporada, a Série B. É inegável que o planejamento do Sampaio Corrêa para esse ano foi um planejamento equivocado. Não por acaso já interrompeu 2 vezes, já interrompeu 2 projetos. Começou com o Marcelo Chamusca, chegou o Petkovic e agora já tem um terceiro técnico chegando, que é o Wagner Lopes. Ou seja, isso é uma manifestação inequívoca de que as coisas não funcionaram. A gente sempre fala que o planejamento do Sampaio nas últimas temporadas sempre foi começar com um time alternativo, para então na Série B você ir ajustando o time de acordo com o término dos estaduais, já que o Sampaio não tem condição de disputar com muitos times desse mercado de Série B, especialmente os times do interior de São Paulo, que têm contratos com a prefeitura, então conseguem um investimento maior. Mas o time que começa a Série B são 3 derrotas, contando 2 derrotas em casa. Então, esse jogo contra o Paraná ontem era um jogo que o Sampaio tinha que ter jogado para vencer. Até tentou, o Arlindo Maracanã prometia vontade. Eu acho que isso não pode criticar. O time tentou, mas a verdade é que existem lacunas em posições-chave que estão fazendo muita diferença. Quer dizer, o Sampaio continua mostrando muita fragilidade na defesa, mesmo o Luiz Otávio, que ano passado foi um dos maiores jogadores do Sampaio na temporada, não é o mesmo jogador, e ele não tem um companheiro de zaga, é claro que isso contribui negativamente para as atuações dele. O Sampaio não tem um cabeça de área que dê efetivamente uma segurança para que os laterais possam avançar. O Sampaio tem um lateral esquerdo que gosta muito de avançar, que é o Guilherme Santos, está sobrando muito espaço, e fundamentalmente o Sampaio não tem o armador, não tem o criador. A gente já falou, o Sampaio tentou com o Fernando Santos, tentou com o Felipe Costa, tentou com o Cleitinho, tentou com o Pedrinho, hoje é o titular, e nenhum deles consegue de verdade abastecer os atacantes. O Arlindo Maracanã ontem voltou ao esquema com 3 atacantes, mas daí se a bola não chega, se essa figura do número 1, que é o armador, se ele não consegue abastecer os atacantes, você pode encher de atacantes, se a bola não chegar, não adianta. Pois é, Nicolau, vai chegar um novo técnico, mas isso pode resolver o problema do Sampaio, já que tem essas lacunas dentro de campo? Não, ele sozinho não vai resolver nada. Eu brinco que com esse time aí pode trazer até Guardiola. Se não tiver ajustes no elenco, nada feito. E é aquilo que a gente está falando. É um novo planejamento. Então, ontem mesmo, durante o jogo, ele já estava no Castelão, no camarote do Castelão com o Sérgio Frota, durante o jogo e após o jogo discutindo as eventuais necessidades de reforços, de contratações. Então é um novo planejamento, um novo estudo em cima do elenco que tem agora, do que se pode ter, de como buscar isso no mercado, e a competição não para. O Sampaio já joga sexta-feira contra o Náutico lá em Recife. Pois é, e tem tempo para arrumar o time ou a gente já pode ficar pensando em um rebaixamento? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Eu acho que a situação é preocupante, mas o campeonato é muito longo. É muito longo. Infelizmente, o Sampaio esse ano parece que não vai brigar pelas primeiras posições. Essa história de sonhar em acesso está ficando cada vez mais distante. Então, a realidade hoje é a da zona de rebaixamento. A gente sabe que o futebol é cíclico, a gente não sabe exatamente que reforços vêm junto com o Wagner Lopes, que ajuste ele vai conseguir trazer ao time, mas a realidade hoje ela é muito preocupante. O Sampaio tem 0 ponto ao final de 3 rodadas. Então é muito complicada, e se o Sampaio Corrêa ele está muito mal na competição, quem está sobrando é o Vasco da Gama, já se imaginava isso, e o Atlético Goianiense, também muito bem ali com 3 vitórias em 3 jogos, ganhou fora de casa contra o Ceará, e ao passo que Bragantino e Sampaio Corrêa já estão ali com a água no pescoço. Vamos ver como é que foi essa rodada de ontem. O líder Vasco da Gama fez 2-0 no Vila Nova em Brasília. O Atlético Goianiense segue no encalço, 1-0 no Ceará. Também por 1-0, o Londrina bateu o Náutico. A vitória mais elástica aconteceu em Juiz de Fora, onde o Tupi goleou o Paysandu por 5-1. Também venceram bem o Criciúma contra o Goiás, o Brasil de Pelotas contra o Bragantino e o Oeste contra o CRB. O único empate do dia aconteceu no Passo das Emas, 1-1 para Luverdense e Avaí. Vasco e Atlético Goianiense seguem com 100% de aproveitamento após 3 rodadas. O Criciúma é o terceiro com 7 pontos, 1 a mais que o Brasil de Pelotas, que fecha o G4. Na zona da degola, Joinville e Paysandu somam 2 pontos. Bragantino e Sampaio Corrêa ainda não pontuaram nesta segundona.
E o que se pode esperar de Náutico e Sampaio, então? Pois é, o Náutico que não tem nenhum empate até agora. O Náutico, qual que é o retrospecto do Náutico? Venceu em casa e perdeu as duas que fez fora. E vai voltar a jogar na Arena Pernambuco. É um time que também está pressionado, porque os resultados fora de casa não vieram. Eu acho que é mais um jogo muito delicado para o Sampaio, porque não vai dar tempo do Wagner Lopes ajustar o time do jeito que ele pensa. Então, eu acho que é mais um jogo muito complicado. Acho que ainda vai demorar aí umas 2, 3 rodadas para o Wagner Lopes conseguir tentar restabelecer uma espécie de equilíbrio no time. E nessa lista de dispensas e reforços que também está por vir. Então, eu acho que as próximas rodadas vão ser muito turbulentas para o Sampaio. O torcedor tem que ter paciência um pouquinho, né, Nicolau? É difícil pedir isso para o torcedor, mas o momento é esse, de paciência para tentar tirar essa água do pescoço depois de algumas rodadas. Ok, obrigada, Nicolau. Obrigado.